Aqui já estamos. Vamos ver aqui. Ok, eu acho que estou. Então, boa noite. Agora são 7h33 da noite, neste primeiro dia do mês de abril. Estou começando aqui a tatear e engatinhar nesse mundo das lives. Primeira transmissão ao vivo que eu estou fazendo e já em duas audácias, né? A primeira é que estou fazendo aqui com a câmera do PC para transmissão no Facebook e a câmera do celular para transmissão no Instagram. E espero que esteja sendo possível acompanhar, apesar dessa dificuldade aí de manipular as câmeras ao mesmo tempo. A segunda audácia, atrevimento ou meio burrice da minha parte é fazer essa primeira experiência de transmissões, de lives, de transmissões ao vivo, nesse que já é um novo horário nobre das redes sociais, né? Agora esse período entre 6, 7 até 8, 9 da noite parece que está sendo um novo momento de boom, né? De redes sociais e de transmissões de lives, que este atual momento, este período da sociedade coronavírus está incentivando, está provocando para que seja cada vez maior esse uso das redes nesse tempo. Então, para quem... Então, eu me atrevo aqui nesses dois campos, né, a tentar operar isso e usar justamente nesse horário, mas aos poucos vou adaptando, aprendendo e buscando fazer transmissões mais claras, já que eu também estou me incluindo nesse momento de maior adaptação às tecnologias digitais para operacionalizar, para fomentar a nossa comunicação, que hoje está mediada por essas plataformas mais do que nunca, né? E tentar fazer alguns comentários críticos, problematizantes e de difusão de algumas discussões que a gente faz há bastante tempo e que agora, mais do que nunca, temos conhecido e enfrentado com toda essa incerteza e angústia, né? Eu sei que essa também é uma palavra do momento hoje, como a gente lida com toda a angústia que faz a gente se preocupar em como lidar com todo este novo normal. Normal, aliás, é a palavra que eu quero dar ênfase nessa primeira experiência de aclimatização com essas plataformas, para fazer esse primeiro comentário nessas transmissões que a gente espera possa ser frequentes, regulares, sistemáticas. Bom, além desses dois comentários introdutórios, né, que revelam a minha torpeza inicial, né, esse tatear e engatinhar nesse campo, eu quero dizer que essa iniciativa parte de um processo de coordenação com outros companheiras de outros países, em que nós estamos numa discussão de fazer essas transmissões coordenadas e referenciadas entre nós, dentro dessa linha de reflexões sistêmicas e de uma espécie de proposta de não retorno àquele normal. Por isso a ênfase na ideia da discussão da palavra normal,
da vida normal, da sociedade normal, que cada vez mais tem ficado claro que aquele normal é mortal, né? Que aquele normal foi o que nos trouxe até esse momento de ficarmos com essas respirações presas, esperando o que vai acontecer, como acontecerá e qual será o nosso papel, o que nós vamos fazer nesse processo, o que podemos fazer para que esse processo não resulte num cenário mais complexo, mais sombrio, mais autoritário, que é a grande preocupação, uma das grandes preocupações básicas daqueles que discutem os temas sociopolíticos dentro desse campo das que a gente chama de alternativas sistêmicas ou reflexões sistêmicas. Então eu, nessa toda essa primeira experiência, não espero ter nenhuma grande audiência, não estou muito preocupado com esse horário nobre das redes sociais, que é esse período, como dizia, esses horários hoje em dia, como falava no início, mas agradeço já de entrada a quem está dando um alô, a quem está acompanhando, os amigos e amigas de diferentes partes que estão acompanhando essa iniciativa, essa tentativa de comunicar algumas ideias e problematizar essa situação que a gente vive hoje usando com mais destreza as plataformas digitais. Então, dando mais ao grão do assunto, eu, além desses comentários iniciais, eu espero que esse primeiro experimento, que, repito, logo estará coordenado com outros companheiros de outros territórios para amarrarmos esses debates sistêmicos, inclusive essas transmissões que nós pretendemos fazer pelo menos semanais, podem estar também em algum outro momento em outros idiomas, ou espanhol ou inglês, que são os idiomas que nós vamos operar com esses outros compas nesse debate das reflexões sistêmicas. Essa primeira transmissão vai ser curta, estou fazendo toda esta introdução para manifestar esse tatear realmente nesse terreno, né? Esse engatinhar nesse processo. Então, é mais uma familiarização técnica com esses instrumentos para a gente, pouco a pouco, ter mais capacidade de fazer uns comentários de forma mais diretas e firmes sobre esse termo que provoca tanta curiosidade em muitos e cada vez mais em função da nossa conjuntura, que são as alternativas sistêmicas e essa crítica à ideia do normal. Esses são os dois grandes eixos que a gente espera compartilhar ao longo desse processo, que será curto ou longo, de transmissões sistemáticas, periódicas, e que nós vamos, então, buscar fazer nessa coordenação. Então, assim, para além de toda essa introdução, eu acho que um ponto central que a gente tem que começar a problematizar em toda essa atmosfera e esse cenário complexo que a gente tem vivido, que esse debate sistêmico, ele obviamente encontra mais ressonância agora, a partir da explosão do processo de confinamento, isolamento, do discurso do isolamento social como a única alternativa para enfrentar essa crise que é sanitária, biológica, de saúde, mas é também, como sabemos, política, econômica e cultural, partindo da ideia de que esse novo coronavírus já é velho, né? Um velho não
que não porque esteja ultrapassado, muito menos solucionado, mas porque já sabemos que ele está nos impondo esse novo normal, né, como a expressão que a própria mídia, em alguns setores, tem utilizado. E esse novo normal, ele é cada vez, né, se apresenta cada vez mais sombrio, né? Se espera que a gente tenha um longuíssimo mês de abril diante dessas incertezas que vão gerar angústias e nessa expectativa de que ele vai passar. E isso conecta com essa discussão introdutória que eu estava fazendo aqui, apresentando esse meu engatinhar nesse processo de plataformas digitais. É verdade que vai passar, né? É verdade que que a humanidade vai sobreviver, né? É verdade também que à medida que o tempo passa, e hoje nós temos no Brasil pelo menos umas 2 semanas do início mais explosivo da crise, né? A política de confinamento e isolamento começou a ser amplamente divulgado e difundido aí pelo dia 15 de março, mais ou menos, 13, né? Isso vem aumentando também não só a partir dessa explosão da discussão do isolamento como única alternativa, não só a quantidade de informação sobre a situação médica, biológica do que representa esse vírus, mas também as projeções sociais, né? As projeções de organização do tecido social, não só no Brasil, mas em todo o planeta, uma escala planetária realmente, né? Porque efetivamente essa crise é a mais global do que nunca a nossa geração viveu, efetivamente uma ideia de global colocada de forma concreta, né? Como as nossas gerações nunca presenciaram. Então, mais e mais pessoas, né, intelectuais, ativistas, têm se colocado na reflexão sobre o que será a sociedade pós-coronavírus, colocado em discussão precisamente de que não há um retorno ao normal, embora esse normal possa ser mais sombrio ou melhor, né? A discussão da ordem social civilizacional, ou seja, a possibilidade de um salto civilizacional agora concreta, mais do que nunca, um salto que pode ser para cima ou para baixo, como a gente tem insistido, e ganha a possibilidade de ressonância agora como nunca antes se teve, né? Então, o Slavoj Žižek, um filósofo esloveno muito conhecido mediaticamente, foi um dos primeiros a tratar dessa discussão, né? Sempre rápido em associar esses temas mais densos com as realidades imediatas, né? Ele fez um artigo que foi bastante difundido na mídia, em que ele faz uma associação com o filme do Kill Bill, né? Com o vírus, esse Covid-19 como a possibilidade de um golpe letal ao capitalismo, mas há uma série de outros nomes que vêm pouco a pouco ganhando notoriedade nessa, não o seu nome em si, mas trazer essa reflexão sistêmica e essa discussão sobre a normalidade social em discussão. Então, há pouco tempo, nós estamos na quarta-feira, acho que o fim de semana saiu uma coletânea chamada Sopa de Wuhan, uma coletânea em espanhol de
uma breve compilação de vários textos dos principais pensadores contemporâneos hoje, como o Zizek, o Agamben, o Byung-Han, um coreano que está bastante mediatizado também, né, em que ele, inclusive, questiona as posições do Zizek, sendo um dos primeiros a mencionar as projeções sociais a partir desse momento. Mas temos outros nomes que têm feito mais, que têm dado mais ressonância a toda essa discussão, mais recentemente, como alguns mais mediatizados, outros menos. Então, por exemplo, a Naomi Klein, que é uma jornalista e cientista social estadunidense, saiu hoje uma entrevista dela em espanhol, num jornal argentino El Salto, em que ela trabalha precisamente essa discussão da normalidade social, essa expectativa que nós temos sobre o retorno ao normal, em que ela problematiza essa questão com a ideia de que o normal, aquele normal em que prevalece a lógica do capital, e do capital em elaborações cada vez mais complexas, como a gente sabe, do que a gente chama hoje de capitalismo especulativo, rentista, esse normal é mortal, né? Essa é a frase de efeito da Naomi, que já era conhecida pela discussão da doutrina do choque, como ela chama a ação do poder para manter a ordem. Também está muito presente na mídia, já mais brasileira, agora, recentemente, acabou de dar uma entrevista badaladíssima no Roda Viva, o biólogo Attila Imarino, que trabalha nessa mesma linha da não normalidade, da gente começar a entender pouco a pouco que essa normalidade que coloca uma pressão sobre sistemas ecológicos e ordens sociais no planeta inteiro é o que tem nos levado até aqui, né? Então, Attila, acho que são os dois nomes mais badalados hoje, mediaticamente, dentro dessa linha. Alguns nomes menos midiáticos que também têm feito essa discussão, entre vários outros que a gente poderia destacar, eu colocaria nessa primeira experiência aqui de reflexões, para que a gente possa anotar, e eu vou colocar as referências desses nomes aí nos devidos posts, o Walden Bello, que é um economista filipino, e Yuval Noah Harari, espero que tenha pronunciado esses nomes corretamente, né, que é um historiador israelense. Eles têm tratado com uma certa densidade, bastante transparente, essa importância de nos preocuparmos com dois grandes dilemas, né? Como coloca especificamente o Yuval, de novo, perdão se estou pronunciando errado, dois grandes dilemas sociais que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que começar a tomar pé para manter em alerta, como mínimo, nesse momento em que a gente está nesse processo de distanciamento social aceitado por todos, que são o conflito entre a vigilância totalitária e o que ele chama de empoderamento cidadão, por um lado, como um conflito, e o segundo, o isolamento nacionalista e a solidariedade global, nos seus termos. Vou aproveitar aqui comentário aqui da Karina. Sim, sobre o texto do Zizek está disponível na web. Vou colocar aí os links, Karina, para acessar. Desse própria coletânea Sopa de Wuhan, tem
todas essas críticas e contracríticas desses pensadores contemporâneos, vou disponibilizar. E coloquei até no Facebook no fim de semana, eu acho, na minha timeline. Bem, então, diante esses são, nos termos desse historiador Yuval, são os dois grandes dilemas que nós temos que colocar. Eu não vou fazer aqui, até porque eu tinha comentado no início que essa vai ser uma transmissão curta, porque tem mais a ver com esse meu interesse em começar a me familiarizar tanto com a linguagem como com os elementos técnicos de lives. Não vou, então, me deter nos comentários específicos desses autores que eu estou mencionando, desses dois mais mediatizados hoje, dos dois menos mediatizados, mas eu acho que o que é importante a gente reter nessa primeira conversa é essa problematização da ideia do normal e do que significa o que a gente está, inclusive, propondo. A gente, eu me refiro a esse grupo de acadêmicos e ativistas que têm conversado para coordenar uma espécie de campanha de não retorno àquele normal, né? O que significa esse risco da gente caminhar para sociedades mais autoritárias e que sejam naturalizadas, um autoritarismo que seja naturalizado em função dessa necessidade de segurança. Ou seja, a Covid-19 nos trouxe a esse momento, né? Estamos vivendo esse período crucial em que há uma atualização de um dilema clássico, fundamento de toda a organização social humana, que é o de liberdade e segurança, né? E isso, todas as ciências sociais e talvez especialmente a sociologia, as relações internacionais trabalham, né? Um fundamento das disciplinas é como a gente estabelece a ordem a partir da equação entre essas duas grandes categorias, esses dois grandes sentimentos humanos, a liberdade e a segurança. A própria ideia de Estado, principalmente, a forma como a gente organiza o terreno social hoje, está baseada nisso, né? Todas as teorias contratualistas, por exemplo, que nós chamamos contratualistas, em que o indivíduo cede segurança, cede liberdade em nome da segurança. São os acordos tácitos sociais que fazem essa suposta equação. O problema é que agora a Covid-19 nos trouxe a um momento em que esse dilema liberdade e segurança ele é atualizado para um dilema entre privacidade e saúde, né? Isso também é uma das teses desse autor que eu mencionei, menos mediatizado, o historiador israelense Yuval Harari, em que nós estamos agora cada vez mais naturalizando a concessão da nossa privacidade. Ocorremos o risco extremo dessa sociedade pós-coronavírus, que vai se desenhando não num futuro longínquo, mas nesse presente que estamos vivendo. Estamos correndo o risco de abrir mão cada vez mais dessa privacidade em nome da saúde. Ou seja, uma atualização odierna, contemporaníssima do dilema liberdade e segurança, que é o fundamento dessa discussão, né, esse tecido social que guia as nossas vidas. Então, por exemplo, um outro exemplo, né, que o Yuval coloca é a relação de como a China, sempre um país trazido à tona, né, uma discussão sempre levantada como exemplo, né, de como está lidando com a crise, como o número de casos diminuiu, como há um controle epidêmico, mas que coloca, né, o Yuval chama atenção, e na verdade também o filósofo coreano já havia colocado isso, né, o Byung-Chul Han já havia colocado nesse texto em que ele confronta o Zizek, digamos assim, ele já havia mencionado
a China não só como um exemplo de eficientes ou não de combate médico, né, na área especificamente da saúde para isso, mas também como um exemplo de como a ordem social, o regime chinês gera uma ordem social específica onde que ele, o coreano, né, o Byung-han, classifica, menciona como uma consequência de um processo cultural, e aí é todo um debate à parte sobre isso, dessa, às vezes, visão um pouco simplista dessa discussão de como a cultura determina certos comportamentos ou tendências de comportamento, que permite que o regime chinês tenha esse controle dos corpos, né? Então, a China tem vivido já processos que nós, no mundo ocidental, né, no nosso chamado mundo ocidental, vemos mais em séries do Netflix, né, como o famoso Black Mirror, o sistema de créditos sociais, ou seja, o ranqueamento de comportamentos do cidadão para obter mais ou menos pontos diante de órgãos de controle governamentais, já é uma realidade na China, e isso se dá a partir dos smartphones. Ora, se não há novidade nisso especificamente, de como essa tecnologia digital representa esse risco, há esse movimento pode se naturalizar esse risco que estamos vivendo, de naturalizar uma vigilância dos corpos no sentido de controle, que é o que também já começa a acontecer na China, de controle das temperaturas corporais, controles biológicos a partir de aplicativos que os celulares mesmo podem ter, né? E a gente vai então naturalizando esse processo de hipervigilância, que é uma das um dos grandes riscos desse processo de chamamento ao normal, sem entender que esse normal já será um novo normal mais ou menos, ou seja, mais autoritário ou menos autoritário, a partir da nossa intervenção, da nossa capacidade de crítica e problematização diante dessa conjuntura. Eu não vou, né, tinha prometido fazer uma live curta, então, em função desse aprendizado aqui com as plataformas, repito, essa é a minha primeira live ever, e eu estou fazendo ela ao mesmo tempo, ou tentando, no Facebook e no Instagram, então eu não quero estender demais, né, para não tornar o assunto entediante, mas acho que está sendo uma boa experiência em compartilhar essas primeiras reflexões sobre a ideia de normalidade que se associam a todo esse debate que nós temos feito, inclusive com hashtags das alternativas sistêmicas. Então, só 2 comentários breves para finalizar, para dar esse contexto do significado dessa discussão. As alternativas sistêmicas, reflexões sistemas, é um termo guarda-chuva, onde essa discussão de normalidade, de não aceitação do retorno àquele normal que é mortal, nas palavras da Naomi Klein, se encerram diante de uma série de propostas, de reflexões de ordem civilizacional, que criticam, obviamente, o sistema capitalista enquanto tal, né? Que incluem decrescimento em lugar de crescimento econômico, desglobalização em lugar de globalização. A desglobalização, por exemplo, é a proposta central de outro autor que eu citei no início, desse economista filipino, o Alden Bédio, que é um debate importantíssimo e que alguns autores, algumas pessoas que estão nessa reflexão já dão por assentado, né? Uma das primeiras consequências
desse novo normal será o fim da globalização como a gente conhece, né? E isso inclui, essa é uma crítica super interessante e complexa ao mesmo tempo, que inclui compreender o que significa desglobalizar, né? Do ponto de vista da integração econômica e mesmo dos movimentos dos corpos. A gente tem uma projeção, por exemplo, de que uma das consequências imediatas dessa sociedade pós-coronavírus será uma grande restrição das mobilidades de viagens internacionais, para citar um exemplo mais ou menos banal. Então, assim, eu vou começar a encerrar esse primeiro aprendizado em lives, só mostrando, né? Desculpa, eu ia concluir esse raciocínio e vou mostrar esse livro, que é uma das inspirações. Ele é uma pequena coletânea de uma série de reflexões que incluem esses debates sobre decrescimento e desglobalização, por exemplo, que é conduzido pelo Pablo Solón. O Pablo Solón é um autor boliviano que trabalha com cosmovisões a partir de cosmovisões andinas, com esse tecer, recopilando essa série de propostas, geralmente do sul global, né, de autores do que a gente chama de sul global, ou seja, do que antigamente a gente chamava de terceiro mundo, e que incluem essas críticas realmente sistêmicas no sentido de propor outras formas de organização civilizacional. Esse é a grande oportunidade, o grande salto que eu acho que a gente tem que começar a compreender e desenhar de maneira mais qualificada, né, para que a gente não caminhe efetivamente para esse novo normal, que foi o eixo da nossa conversa hoje, que seja mais sombrio, que seja um novo normal de hipervigilância, de ultracepsia, que é um outro termo que nós vamos discutir em outras lives, e de full loaded, uma expressão que a gente está usando também, de full loaded autoritarismo, né? Então, esse é o livro, um dos livros que discute esses temas, né? Alternativas sistêmicas, recompilado pelo Pablo. Vocês veem alguns dos temas que são parte dessa discussão e que tem uma série de ferramentas digitais também, inclusive Facebook, Instagram, onde se pode acompanhar. Eu não estou fazendo propaganda, quer dizer, estou fazendo propaganda, mas não paga dessa reflexão, porque eu acho que é um termo amplo o suficiente para colocar em questão toda essa ordem civilizacional que nós temos vivido, que vai além da discussão capitalismo e comunismo, por exemplo, enquanto sistemas. E esse que é o mais instigante e interessante dessa proposta, porque ambos sistemas, pelo menos nas experiências chamadas comunistas socialistas que nós tivemos no século XX, também são baseadas em extrativismo e produtivismo. E um dos eixos de discussão e organização para superarmos esse sistema que adoece e nos coloca nesse processo, nesse momento que nós estamos, é a crítica ao produtivismo e ao extrativismo. É uma crítica anti-extrativista, que é, como a Miri aqui acaba de comentar, também relacionada ao debate do bem viver, né? É dos assuntos que se colocam nesse grande guarda-chuva das alternativas sistêmicas, criticando o paradigma do desenvolvimento, por exemplo. Isso é um assunto também fundamental. A nossa ideia é discutir cada um desses temas, né? Vou colocar aqui de novo. Bem viver, decrescimento, comuns, ecofeminismo, desglobalização e outros, aqui também na câmera do Facebook, não sei se está dando para... em diferentes episódios dessas conversas sobre reflexões sistêmicas e alternativas sistêmicas nesse ambiente de lives
que nós vamos começar a fazer periodicamente, repito, com outros companheiros em diferentes países que fazem parte dessa espécie de rede que nós estamos construindo. Cada um de nós trabalha com linhas de reflexões comuns, mas também com organizações comuns, organizações que debatem esses temas. Eu, por exemplo, trabalho com a plataforma O Istmo, que é uma plataforma de debates sociopolíticos e culturais especificamente sobre a América Central, né, de temas centro-americanos, colocando esses debates de ordem civilizacional como o terreno da crítica social que a gente tem feito e que tem nos preocupado muito nessa fase de sociedade Covid-19, para que a sociedade pós-coronavírus possa ser uma sociedade de salto civilizacional para melhor e não para um sombrio que já será, infelizmente, o nosso abril e que devemos enfrentar com resiliência, com ânimo para a organização e, especialmente, com indignação como motor para que essas reflexões possam resultar em consciências mais aptas a enfrentar esses riscos que os poderes vão tentar nos impor. Então, eu extrapolei o tempo curto que eu achava que essa primeira experiência de live seria hoje. Então, agradeço muito a quem acompanhou, os amigos e amigas aqui. Pude ver aqui pelo Instagram uma série de pessoas dando apoio e que acompanharam um pouco parte ou todo dessas transmissões. E vamos seguir no contato. Vou avisando aqui pelas redes sociais, pelo meu Facebook, pelo Instagram. Possivelmente vamos amarrar uma rede social específica com esse grupo de companheiros que eu tenho mencionado para fazer essas transmissões. Em princípio, 4 ou 5 pessoas na mesma página, na mesma rede social. E peço aí, além de agradecer, que quem tiver interesse, quem quiser algum link do que foi mencionado hoje, algum texto, que entre em contato. Eu vou deixar essa live aí acessível e a gente vai compartilhando informação, apoio e força entre todos nós. Obrigado aí, pessoal. Grande abraço virtual por enquanto e até mais.